E, muito rapidamente, eu passaria primeiro a fazer uns comentários breves relativamente às questões e comentários que aqui foram colocados pela oposição e depois faria então a minha intervenção. Foi aqui chamada a atenção, salvo erro, pela senhora vereadora Rosa Cruz, a questão do SMTUC e a necessidade, naturalmente, de alargar os serviços a esta zona em concreto. Eu tenho cansado de repetir que, neste momento, não há condições de frota nem recursos humanos para fazer alargamento de serviços. De qualquer das maneiras, não deixa de ser uma época de oportunidades. Oportunidades porquê? Porque o sistema de metro Mondego está em andamento, em franco andamento, e bom andamento, diga-se passagem, e, portanto, continua em cima da mesa a abertura ao serviço no final de 2024, início de 2025, o primeiro trecho entre Serpins e Portagem. E depois, no final de 2025, o resto do sistema. E, portanto, durante este período, estamos a aproveitar para reorganizar toda a rede do SMTUC, procurando conferir-lhe aqui um complemento ao próprio sistema de metro Mondego. E no âmbito dessa reorganização da rede, naturalmente, caem estas questões e, portanto, são sempre pertinentes e agradeço que reafirme, mas não deixa de ser do nosso conhecimento que há áreas que, naturalmente, carecem de uma revisão, desde que, até essa data, consigamos ter frota e recursos humanos capazes de dar resposta aos serviços. Porque estar a criar serviços que depois não se conseguem manter, o pior que podemos fazer é gerar expectativa sobre a população que depois não se mantém em termos de qualidade da oferta. No que respeita à Rua da Fontita, gostaria aqui de chamar a atenção, e aliás está aqui o Sr. Presidente da União de Freguesias, que aliás uma das nossas visitas teve a oportunidade de nos acompanhar e sabe que é perfeitamente verdade. Este é um problema com mais de 40 anos. O problema é este, é que nós temos a cidade pejada de problemas que se arrastam há décadas e décadas e décadas. Muitos deles temos vindo a resolver e a mitigar, mas outros continuam por resolver, porque não são fáceis, como é óbvio. Nós temos casas, habitações construídas em plena linha d'água. Os problemas surgem e existem porque houve erros anteriores. E isso é importante que se diga. E, aliás, as pessoas têm consciência disso. O que aconteceu agora foi, no âmbito de uma central fotovoltaica, um agravamento da situação que já era crítica por natureza e que já estava, inclusive, em estudo nos respectivos serviços. Portanto, havendo aqui um agravamento da situação, o que se fez, e bem, foi notificar a respectiva promotora de que há obras de que vai ter que executar, no sentido de repor, não vou dizer aqui a legalidade, porque a situação está legal, mas há aqui uma situação que importa esclarecer. Neste momento, aliás, neste momento não, desde sempre, o REGOE, desde a sua versão inicial, de 99, o REGOE prevê que as câmaras municipais são responsáveis pela apreciação e aprovação dos projetos de arquitetura. E é nessa altura que se dá, supostamente, grande parte, diria, a decisão do licenciamento. Depois, a fase de projeto de especialidade não compete às câmaras municipais apreciar. Deve, sim, garantir a sua existência e associada ou acompanhada dos termos de responsabilidade dos técnicos. E, portanto, neste caso em concreto, esta central fotovoltaica, há o termo de responsabilidade do técnico que assegura que não há problemas hidrológicos. Portanto, não preciso explicar muito mais de quem é a responsabilidade que deve garantir, naturalmente, a mitigação destes problemas. E é isso que a Câmara está a fazer. Já notificou o respectivo promotor, exigindo, nomeadamente, o cumprimento do artigo 47 do RMOE, que exige qualquer obra, não só ao nível hidrológico, mas também ao nível hidrológico, tem impacto zero. E é isso que estamos a fazer neste momento. Portanto, fica aqui a justificação para todos, que a Câmara naturalmente já avançou com estas notificações e, inclusive, estamos com esperança que a coisa, enfim, que estes problemas possam ser mitigados, não digo completamente resolvidos, porque, repito, há problemas que já vêm de longa década. Portanto, já havia, e as pessoas do local, da Rua da Fontita, sabem perfeitamente que isto é verdade, já havia problemas graves de concentração de água e que agora, naturalmente, se agravaram. Isso ninguém põe em causa o contrário. E, portanto, antes da época das chuvas, esperemos que haja aqui já algum tipo de intervenção no sentido de o próximo inverno não termos aqui surpresas desagradáveis. Eu espero que não. Posso também vos informar de que em simultâneo envolvi as águas de Coimbra no sentido de nos permitirem e ajudarem a avaliar, inclusive, este projeto hidrológico que eles foram, que o promotor foi notificado a apresentar para mitigação destes problemas. São dias de trabalho, dias de exames nacionais, por causa de um evento de Trialto. Atenção, não tenho nada contra a prova em si. O que, aliás,
é uma prova desportiva que valoriza Coimbra. Senhor Presidente, com a cidade destas condições, num local já com as limitações que tem, tinha de ser ali, neste momento e em dias úteis. No que respeita aos cortes de trânsito das obras e da Alta, não vale a pena. Por vezes, eu quando vos ouço falar, eu acho curioso, a senhora vereadora, a Raquel Santos, estas obras são extremamente complexas. Parece que ainda não perceberam. Nunca Coimbra teve obras como estas. São obras subterrâneas, repito. Portanto, é preciso cortar muitas artérias fundamentais da cidade. E eu diria que estamos no pior momento até agora e vai piorar nos próximos meses. Para não dizer no próximo meio ano, pelo menos. Porque temos que cortar uma portagem, temos que cortar celas, temos que cortar uma Armando Gonçalves. Falamos tudo de artérias fundamentais estruturantes da cidade. Portanto, são obras extremamente complexas, com, diria, planeamentos que é quase em tempo real, muitas das vezes. Portanto, fazer estas obras é complicado, se bem que essa que refere já estava aprovada há algum tempo, esse condicionamento. Houve um problema de comunicação, mas que acontece porque ninguém é perfeito. Obviamente pode haver falhas. Neste caso, não terá sido anunciado atempadamente, mas estava devidamente aprovado e posso lhe garantir, já estava aprovado há muito tempo. Só que depois pode haver aqui falhas, mas a quem compete informar? Porque é que estão sempre e cirurgicamente a bater na Câmara Municipal? Estas obras não são da Câmara. Quantas vezes vou ter que dizer isto? Que as obras são das Infraestruturas de Portugal. Entidades adjudicantes, com 2 entidades locais. Portanto, porquê é que batem na Câmara Municipal e não dirigem diretamente essas críticas a quem verdadeiramente é responsável? Enfim, mas fala também nos cortes da Alta no âmbito do Campeonato Europeu do Triatlo. Também é curioso, porque, que eu saiba, é a senhora vereadora que tem feito aqui algumas referências à necessidade de humanizar o espaço na zona da Alta, no centro histórico em concreto, mas depois dá uma no cravo, outra na ferradura. Porque tanto defende a humanização, como agora vem criticar cortes ao trânsito. Não sei se sabe, mas uma coisa está relacionada com a outra. E neste caso só vão ser cortados, nem é cortado ao trânsito, condicionado ao trânsito 2 dias de uma semana, quando, do meu ponto de vista, deveria ser praticamente sempre, para não dizer sempre, condicionado a residentes, aliás, como a sinalização assim o impõe, mas que infelizmente nem sempre é respeitado. Agora, vir defender a humanização, a necessidade de tirarmos carros, a necessidade de tirarmos estacionamento na Alta, e bem, eu até concordo consigo, mas ao mesmo tempo vem criticar, só porque ocasionalmente e pontualmente se faz uma operação que é no sentido, como a senhora mesmo disse, de valorizar Coimbra, levar Coimbra aos 4 cantos do mundo, vai fazer uma crítica sem nexo, vai-me permitir que seja tão frontal. Temos que ser coerentes na nossa afirmação e na nossa estratégia. Se defendemos humanização, os carros têm que começar a sair e é bom que as pessoas comecem a habituar a usar cada vez mais o carro e a substituir por andar a pé, pelo transporte coletivo. Portanto, estes cortes, sinceramente, não percebi. Já agora só um esclarecimento. De facto, há condicionantes a partir das 7h30, porque é preciso preparar o território. Não quer dizer que as provas decorram desde as 7h30 da manhã. Aliás, há dias em que começamos às 4 da manhã. Como é o caso de domingo, salvo erro, começam às 4 da manhã. Porquê? Porque é preciso pôr PMPs, é preciso pôr uma série de flat cones, enfim, uma série de dispositivos de segurança, é preciso preparar a infraestrutura, posicionar devidamente os agentes de segurança, e isso obriga a um trabalho preparatório que começa francamente mais cedo. Não quer dizer que os condicionamentos se alarguem a todo o dia até às 20 horas da noite e comecem às 4 horas da manhã, como repito, é o caso de domingo. Mas tem a ver muito com a preparação da infraestrutura e depois, no final, a reposição das condições normais de circulação. Eu aproveitava para deixar uma nota reforçada sobre as obras, também estão na ordem do dia, elas decorrem em Coimbra há algum tempo, vão continuar a decorrer. E não se trata, convenhamos, de nenhuma crítica às obras. Não se trata de nenhuma crítica às obras. É antes um alerta sobre o planeamento das mesmas. Ou seja, e também a sua fiscalização, que estamos a falar sempre da Câmara. É que temos entre nós o caos instalado. Mas esta questão já ultrapassou as fronteiras do Conselho, que é uma coisa extraordinária. Fala-se em Lisboa, porque é evidente que há pessoas que entram e saem por diversas razões, profissionais e outras,
E, portanto, esta coisa é absolutamente espantosa e as pessoas ficam incrédulas com o que se tem passado e com o que se vai passando em Coimbra. E realmente não é para menos, porque obras é uma coisa, mas toda a envolvente de obras sem planeamento, que se perceba, é outra. E não é para menos, porque, convenhamos, eu certo que este problema também o Sr. Presidente trava consigo, tenho a certeza disso. E não é para menos, certamente que também é uma preocupação, mas é inacreditável que na mesma semana, num local onde se passava, se deixe de passar, e no dia seguinte se dê a situação contrária, e vice-versa. Isto há para todos os gostos. Mas mais, eu não percebo como é que é possível as passadeiras, exatamente isso, existem, deixam de existir, os sinais verticais estão lá, e mais, vamos entrar numa fase que, dito uma pessoa que não percebe nada da área, ou que não é assim, estamos naquilo que se chama finalmente, do meio para o fim da obra. É normal que haja pavimentação, que haja uma reorganização, uma adaptação, enfim, isso tudo é compreensível. A questão que se coloca é esta. No pressuposto que todas estas melhorias são para as pessoas, como é que se tratam as pessoas? A questão que fica é esta. Não há o mínimo de respeito nem consideração. Mas não há mesmo planeamento. Essa é que é a questão. Como agravante, todos nós esperamos que os turistas visitem Coimbra. O verão está a chegar. A pergunta é, não conhecendo o cronograma, não sei mesmo se a execução tem batido certo com o calendário, o que pensa a Câmara Municipal de Coimbra fazer face a esta completa desorganização e este caos? Obrigado. Em relação ao Sr. Vereador Rui Alírio, vai-me permitir a franqueza, mas é que a sua intervenção não teve pés nem cabeça. Não teve pés nem cabeça, porque, acima de tudo, nós quando falamos sobre as questões devemos fundamentá-las. E vai-me permitir, quando diz que são uma completa desorganização, um completo caos, obras de fiscalização, atribui a fiscalização à Câmara Municipal, não há planeamento. Eu, no mínimo, tenho que admitir, como vereador, fico chocada, porque isso demonstra ignorância total sobre aquilo que está a acontecer. Mas, vou-lhe dizer uma coisa, caso eu não tenha percebido. Aliás, acabei de dizer, as obras do sistema de metro Mondego são coordenadas, em termos gerais, pelas Infraestruturas de Portugal. É o dono de obra. Mas falamos de empreitadas que são por entidades adjudicantes, envolvendo que entidades? Infraestruturas de Portugal, Águas de Coimbra e Águas do Centro Litoral. Tanto quanto sei, o senhor pertence e trabalha nas Águas de Coimbra, portanto está a fazer críticas a si próprio. Não sei se tem noção disso, aos seus colegas e aos seus superiores. Porque esses sim são donos de obra, enquanto entidades adjudicantes, e portanto têm diretamente algum tipo de influência sobre a obra. A Câmara Municipal não. Esta sede de fazerem crítica sem pensar no que estão a dizer é grave, Sr. Vereador. E tem que se informar um bocadinho melhor. Porque, efetivamente, a obra não é da Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem por obrigação, e eu digo isto claramente, obrigação, apoiar e garantir que as obras são executadas nos termos dos cronogramas temporais e financeiros. E qualquer implicação que a Câmara eventualmente arranje simplesmente traduz-se a estes dois níveis, financeiro e temporal. Agora, a sua entidade é efetivamente uma dona de obra, embora controlada, obviamente, dentro de um contrato de entidades adjudicantes. A Câmara Municipal, não. E muito temos feito. Portanto, eu não consigo encaixar uma crítica que me diga, como disse, com todas as palavras, uma total desorganização e completo caos, chamando de incompetente a Câmara Municipal quando não tem nada a ver com o assunto. Mas mais, sou obrigada a contrariar. Esta obra é complexa, como nunca fizemos nenhuma em Coimbra, envolve obras subterrâneas e, como sabe, e em frente, logo a Emílio Navarro, tem lá coletores com 1,5 m de altura. As pessoas têm que ter noção do que é que significa 1,5 m de altura. Um coletor com 1,5 m de altura que tem que ser enterrado para garantir distribuição de cargas, estamos a falar de valas que chegam a ultrapassar os 6 metros de profundidade. É isto que nós estamos a fazer, crateras autênticas na cidade e ao longo de todo o eixo urbano da cidade. Não são obras fáceis. É preciso pavimentar, é preciso encher, é preciso consolidar, é preciso, naturalmente, compactar, pavimentar. E, portanto, esta gestão, como eu disse e repito, muitas das vezes é feita em tempo real, com as graves dificuldades que atravessamos. Uma cidade que é rica em vestígios arqueológicos, que é rica em infraestruturas que ninguém sabe onde estão. É só imprevistos todos os dias e vem-nos acusar de desorganização.
Sr. Vereador, para a próxima recomendo que realmente estude um bocadinho melhor os assuntos, fale com os seus colegas, fale com os seus superiores e entenda um bocadinho mais das obras, porque, de facto, isso são questões de engenharia que são complexas, mas que eu não consigo, vai-me perdoar a franqueza e a frontalidade, mas não consigo aceitar que venham criticar sem coisas em concreto. Já várias vezes disse isso em relação à bancada do PS. Não venham com frases genéricas feitas, que são meramente política barata. Sejam concretos, digam onde é que nós estamos a errar e digam o que é que fariam melhor. Aí sim, eu aceito críticas. Até lá, lamento, mas sou obrigada a refutá-las, até por respeito às águas de Coimbra, às águas do Centro Litoral e às infraestruturas de Portugal e também, embora indiretamente, à Metro Mondego. A Câmara Municipal, repito, tem apenas uma função de apoiar, ajudar a coordenar, apoiar e, naturalmente, se não concordarmos, obrigamos a mudar, mas não é obra, é ao nível da gestão do espaço público, porque aí sim nós temos algumas obrigações. Mas, repito, o que é que vocês querem? Que a gente obstaculize a obra? É que muitas das vezes, ao ouvir-vos, parece que é isso que vocês estão a sugerir. Obstaculizar e parar a obra. Não contem connosco para isso. Essa não é a nossa função. Nós fomos eleitos para ajudar a implementar a obra, a executar a obra. E, portanto, no que depender desta Câmara Municipal e enquanto eu estiver com este pelouro, garanto-lhe tudo o que faremos para que o cronograma temporal e financeiro seja executado nos termos aprovados. Claro que há sempre derrapanços, faz parte, infelizmente, porque estas derrapagens são inevitáveis até pelos aspectos que temos que confrontar todos os dias em obra, que não estavam previstos e não estão contemplados no projeto. Mas, à parte disso, tudo faremos para que tudo seja executado nos termos aprovados.